Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. It's now or never, come home me child, kiss me my darling, midnight tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love wants away. It's now or never, come home me child, kiss me my darling, midnight tonight, tomorrow will be too late, it's now or never, my love wants away. Bom dia! Hoje são 10 de outubro de 2023, Brasília, Distrito Federal, Brasil, terça-feira. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o STF e os atos antidemocráticos. E esse, o 21º vídeo, 21 vídeos. Estou aqui analisando falas de advogados lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Advogados defendendo réus que, no dia 8 de janeiro do fluente ano, praticaram crimes aqui em Brasília. Então estou analisando, por enquanto, a fala do advogado, ilustre advogado, Sebastião Coelho da Silva. Então veja aí o que diz o doutor Sebastião e vamos aqui ao quadro. Vamos lá. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram-no perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. Muito bem, vamos acima, à esquerda lá. AP, Ação Penal, 1060. Réu, Aécio Lúcio Costa Pereira. Advogado, Sebastião Coelho da Silva. O advogado Sebastião Coelho da Silva, lá no julgamento do cliente dele, no Supremo Tribunal Federal, Aécio Lúcio Costa Pereira, ele ali fez uma comparação do julgamento do Aécio com o julgamento de Jesus, cujas lendas estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O julgamento, estou mostrando aqui nessa série, com agora 21 vídeos, estou mostrando que o julgamento de Jesus nada tem a ver com o julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira. O julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, agora recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, foi um fato, coisa que realmente aconteceu. Diferentemente do julgamento de Jesus, que está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali, naqueles relatos, naquelas narrativas, temos lendas, gente, lendas, criações de evangelistas. Por isso que eles entram em contradição, porque eles não estão narrando algo que realmente aconteceu, entendeu? É por isso que aparecem as diferenças. Eu pergunto aqui, o Aécio Lúcio Costa Pereira, como foi o julgamento dele?
lá no Supremo Tribunal Federal, não foi? Agora, recentemente, o advogado Sebastião Coelho da Silva defendendo o Aécio Lúcio Costa Pereira, não foi isso? O Aécio está preso lá na Papuda, aqui em Brasília, no CDP número 2, Centro de Detenção Provisória, entendeu? Isso tudo é fato, gente. O Aécio assistiu ao julgamento lá dele, lá na Papuda, entendeu? Lá no Supremo Tribunal Federal estavam os ministros do Supremo, os 11, e vários advogados ali. Isso é fato. Em relação a Jesus, não. São lendas, são narrativas criadas pela imaginação de cada evangelista. É por isso que são diferentes, entendeu? Então vamos aqui a mais um detalhe. Veja a pergunta lá, acima. A esposa de Pôncio Pilatos, veja bem, a esposa de Pôncio Pilatos, que estava interrogando Jesus na lenda, governador romano Pôncio Pilatos, a esposa dele teve participação no julgamento de Jesus? Eis a pergunta. Veja aí. Eu posso dizer assim também, a esposa de Aécio Lúcio Costa Pereira, a esposa dele, do Aécio, que mora em Diadema, São Paulo, ela teve alguma participação no julgamento do Aécio? A resposta é não. 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 A esposa dele não teve participação alguma no julgamento do Aécio. Não opinou em nada a esposa dele. Isso é fato, gente. Em relação a Jesus, não, são lendas. Veja agora a diferença, um exemplo. Eis a pergunta acima. A esposa de Pôncio Pilatos, que estava interrogando a Jesus, ela teve participação no julgamento de Jesus? Eis a pergunta. Muito bem. Para que eu possa responder a essa pergunta, eu sou obrigado a ler os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Não é isso, gente? Eu sou obrigado a ler para saber aí a resposta. Então alguém me perguntou, Eustáquio, a esposa de Pôncio Pilatos teve participação no julgamento de Jesus? Para responder a isso, eu tenho que ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos lá, eu li aí os 4 evangelhos, não é? Veja no quadro aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem. Aí vem a pergunta, né? A esposa de Pôncio Pilatos teve participação no julgamento de Jesus? O Mateus diz que sim, Mateus. Veja aí, ó. O Mateus, sim, teve. Ela teve uma influência aí no julgamento de Jesus, diz o Mateus. E o Marcos, que foi o primeiro evangelho a aparecer? Não. O Marcos diz que não. Nada de esposa de Pôncio Pilatos aí, metendo o dedo aí no julgamento de Jesus. Nada. E o Lucas? Também não. E o João, o 4º evangelho a aparecer? Também não. Viu aí, gente? Viu aí? É o que dá quando alguém tem liberdade para escrever, criar histórias, inventando coisas. Aí entra em contradição com outras, porque não estão narrando fielmente algo que aconteceu. Viu aí? Então, Mateus é o único evangelista, Mateus, que diz aí que a esposa de Pôncio Pilatos teve sim participação no julgamento de Jesus. Veja agora abaixo aí, vamos lá. Onde está isso em Mateus? Veja aí, Mateus, capítulo 27, versículo 19. Está escrito assim, vamos ler aí, gente. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então temos aí, vamos agora explicar. Vamos ler de novo. E, estando ele no tribunal, ele quem, gente?
Estando ele quem no tribunal? O Pôncio Pilatos, o marido aí da mulher, o Pôncio Pilatos. Só que não era tribunal coisa alguma, isso aí é fora do palácio do pretório. Mas vamos colocar isso aí, vamos relevar isso aí. Diz assim, e estando ele, ou seja, e estando Pôncio Pilatos lá no pretório, fora do palácio, a esposa dele, sua mulher, mandou dizer ao marido, ao Pôncio Pilatos, o seguinte: não te envolvas, meu amor, a esposa do Pôncio Pilatos, entendeu? Dizendo assim, meu amor, meu bem, meu amor, minha vida, não te envolvas com esse justo que é Jesus, veja. Porque hoje, em sonho, a esposa dele sonhou. Ela disse que sonhou e ficou sofrendo por seu respeito, viu aí, a respeito de Jesus. O cristão que escreveu isso aí, ele queria dizer que até a mulher do Pôncio Pilatos dizia que Jesus era inocente. Só que isso não é verdade. Já estou mostrando isso aqui ao longo da série. O Jesus que está nos textos dos 4 evangelhos, o Jesus ali, ele foi condenado e executado por crime de blasfêmia. Ele dizia ser o Filho de Deus. E qualquer cristão diz isso, que Jesus é o Filho de Deus. Pois Jesus dizia isso também. Só que naquela época, no século I, naquela época era crime de blasfêmia um judeu dizer, e Jesus era judeu, um judeu dizer que era o Filho de Deus. Por isso Jesus foi julgado, condenado e executado por crime de blasfêmia. Mas o cristão que escreveu isso aí, a intenção dele é o quê? É dizer que até a esposa de Pôncio Pilatos, até ela, sabia que Jesus era justo. Entendeu, gente? Quem escreveu isso aí era um cristão. E escreveu aí de acordo com a imaginação dele, atribuir a culpa da morte de Jesus a Pôncio Pilatos, aos judeus. Entendeu? Aos judeus. Só que Jesus foi julgado e condenado por Pôncio Pilatos, que não era judeu, ele era governador romano. Entendeu? Então é isso aí. Só o Mateus é que inventou isso aí, gente. Não havia isso aí no primeiro evangelho que apareceu, Marcos. Não há em Marcos, não há em Lucas e não há em João. Como também já mostrei aqui, que muitas coisas que estão em Marcos não estão nos outros evangelhos. E assim por diante. Porque eles estavam narrando de acordo com a imaginação deles, entendeu? Com a imaginação deles, criando coisas. Isso aí não são relatos sobre algo que realmente aconteceu, mas sim criações dos evangelistas. É por isso que eles entram em contradição, com muitas diferenças. Então, aproveitando aí a oportunidade dessa passagem em Mateus capítulo 27, 19, vamos ler de novo. Diz assim: e estando ele, Pôncio Pilatos, no tribunal, sua mulher, esposa, mandou dizer-lhe: meu amor, minha vida, meu querido, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Viu aí? Você vê que na Bíblia está repleta assim, pessoas que entram, que conversam com Deus em sonho, conversam com anjinhos em sonho. Tudo isso faz parte da fantasia lá do povo, que tinha esse costume de afirmar que em sonho recebia aí recebia aí Deus em sonho, recebia Jesus em sonho. Em sonho, um anjinho me disse. Isso aí está cheio na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Tudo isso, invenção dos escritores. Em sonho, pode ver que a palavra está sempre lá. Hoje, em sonho, ou seja, parece até que aquelas pessoas dormiam muito, né? Porque sonhavam muito. Muito bem, mas terminando aí, mais uma coisa aqui que eu já falei. Veja aí, essa expressão, estando ele, Pôncio Pilatos, no tribunal. Isso aí, veja à direita, no desenho aí.
Isso aí não é assim. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, veja aí, é diferente o cenário do que está no evangelho de João. Isso aí é mais uma prova de que eles inventavam isso aí. Então veja, em Mateus, Marcos e Lucas, veja aí o desenho, como era a situação, como foi o cenário desenhado por eles aí no julgamento de Jesus. Veja aí, Mateus, Marcos e Lucas. Aí acima você vê um prédio aí, não é? Eu não sei desenhar. Quem sabe desenhar aqui é o Henrique Agostinho Silvério, que mandou um quadro aí para mim. Fez um quadro não, ele fez um desenho, ele é um especialista em desenho, o Henrique Agostinho Silvério. Ele mora em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele teve a bondade de fazer um desenho, eu ao lado de Elvis Aaron Presley. E ele mandou esse desenho para mim. Eu estou aqui com o desenho, num quadro, feito por quem? Henrique Agostinho Silvério. Ele sabe desenhar, eu não. Mas aí é apenas um recurso que eu tenho. Então veja o desenho aí. Em Mateus, Marcos e Lucas, o cenário é esse aí, totalmente diferente do cenário de João. Então veja aí, em Mateus, Marcos e Lucas temos aí o pretório, o palácio, veja aí. E como é que foi o julgamento de Jesus nesses 3 evangelhos? Aí, ó, Pilatos aí, ó, veja o Pilatos, e também Jesus, os dois, cara a cara. E na frente deles aí, ó, olha aí, sacerdotes e anciãos. E abaixo aí, o povo judeu, muita gente lá, ó, pedindo a morte de Jesus, olha aí. Isso aí na lenda, em Mateus, Marcos e Lucas. Então veja que em Mateus, Marcos e Lucas, o cenário é esse aí. Jesus e Pilatos cara a cara, fora do pretório, fora do palácio, entendeu, gente? Todo mundo aí fora do palácio. Esse é o cenário que está em Mateus, Marcos e Lucas. Ninguém dentro do palácio, só a esposa do Pôncio Pilatos fazendo a comida, entendeu? Agora veja o cenário do João aí, Evangelho de João, tudo diferente, ó. No Evangelho de João, Pilatos e Jesus não estão fora do palácio, mas dentro, olha aí. Pilatos e Jesus, só os dois, dentro do palácio. E Pilatos interrogando a Jesus. Viu aí a diferença? E fora do palácio, do pretório, sacerdotes, anciãos e o povo judeu. Olha aí. Viu a diferença? Em Mateus, Marcos e Lucas, Pilatos interroga Jesus, só os dois, fora do palácio. Já em João, Pilatos interroga Jesus dentro do palácio. Viu aí, gente? A diferença gritante dos cenários é o que dá quando você escreve lendas. Escreve de acordo com sua vontade, entendeu? De acordo com sua imaginação. Eustáquio, se eu escrever aqui uma história sobre uma coisa qualquer e o Edson Martins escrever também, eu vou entrar em contradição com ele, porque ele estará escrevendo aquilo que ele quer escrever, e eu também. Entendeu? Coisa bem diferente é quando você faz uma narrativa de um fato que houve. Aí é diferente. Se você perguntar, o Aécio Lúcio Costa Pereira foi julgado agora no Supremo Tribunal Federal. Ele estava dentro do plenário, o Aécio, ou estava do lado de fora? Ou estava preso? Ele estava preso. Ele não estava dentro do tribunal e nem estava fora. Ele estava preso, assistiu ao julgamento lá na Papuda. Entendeu? Porque isso é fato. O julgamento do Aécio lá no Supremo Tribunal Federal, os ministros, 11 ministros, estavam lá dentro do tribunal, lá no plenário, ou os 11 ministros estavam fora do tribunal, do Supremo? Lá, eles julgaram o Aécio Lúcio lá na Praça dos Três Poderes, fora do Supremo. Qual é a resposta? Os ministros estavam dentro do tribunal. Isso é fato. Entendeu? Isso é fato. O ministro Alexandre de Moraes,
o relator do processo aí, Alexandre de Moraes, ele saiu do tribunal e deu uma voltinha lá no Palácio do Planalto e depois voltou? Saiu lá 6 vezes e voltou? Não. Ele ficou lá parado, sentado. Entendeu? Já em João aí, o Pilatos conversava com Jesus, abria a porta, saía para conversar com os sacerdotes e com o povo judeu. Depois ele entrava de novo no palácio e conversava com Jesus. Depois saía, ia falar com o povo. Depois voltava, falava com Jesus. Depois saía. Era um entra e sai miserável, 6 vezes no Evangelho de João. Já em Mateus, Marcos e Lucas, isso nunca aconteceu. Pilatos interrogou Jesus fora do palácio. Só mesmo uma pessoa cega para não entender isso aí. Como diz o ditado popular, não é? O pior cego é aquele que não quer ver. Certinho, gente? Então aí é isso, ó. Se você perguntar, a esposa de Pôncio Pilatos teve participação no julgamento de Jesus? Apenas o Evangelho de Mateus diz sim. Marcos, Lucas e João dizem não. Mais um vídeo e muito obrigado.